Meninos, meninas, seguiremos então agora a aula sobre Platão. Comecei na semana passada a falar um pouquinho sobre a obra platônica, a gente falou um pouquinho de conceitos importantes, conceitos sobre dialética e diálogo platônico. Falei um pouquinho como Platão enxergava a política, né, a questão da verdade da política, a questão do rei filósofo. E agora eu vou trabalhar um pouquinho com vocês pontos importantes, lembrando que a gente volta em Platão. A gente vai entrar com temas importantes da filosofia, que eu citarei Platão, mas agora eu vou pegar dois pontos fundamentais da obra platônica, eu vou falar um pouquinho da principal obra dele, no sentido de começo da explicação da parte básica, né, de Platão, que envolve o seu conhecimento mais superficial. Então, quando a gente fala da obra platônica, eu quero falar um pouquinho da Alegoria da Caverna, que é uma obra bastante importante. A Alegoria da Caverna é uma representação básica, assim, para que a gente possa descrever. Então, Platão descreve na Alegoria da Caverna, o mito da caverna, como se algumas pessoas estivessem acorrentadas dentro de uma caverna e por lá permaneceram e sempre tiveram a sua vida toda, como está representado aqui. Põe aí três pessoas sentadas, e essas três pessoas sentadas ficam acorrentadas e viveram grande parte da sua vida acorrentadas, olhando para uma parede de caverna, só que não era uma parede escura. Nessa parede de caverna tem aqui a representação de um fogo, mas vem uma luz, ele não descreve exatamente como é essa luz, e essa luz ilumina essa parede da caverna. E se essa luz ilumina essa parede da caverna, tudo que está atrás dessas pessoas aqui são refletidas na parede da caverna, né? E aí eu faço a pergunta para que vocês reflitam. Aquilo que as pessoas veem aqui representa a verdade ou representa uma sombra, uma projeção da realidade? Parece uma resposta simples aquilo que vem na cabeça de vocês, mas certamente não é uma resposta simples. Para quem falou que ela projeta a. Para quem falou que significa a projeção da realidade, a sombra, está certo. Para quem falou que ela significa a realidade, também está certo. Porque tudo depende do ponto de vista que você olha, né? Para nós que sabemos que existe algo atrás dessa pessoa e a gente consegue ver o real, a gente sabe que ele está vendo uma projeção da realidade. Ótimo. Então é uma colocação aceita. Agora, para essa pessoa que viveu a vida inteira acorrentada e só consegue enxergar a parede da caverna, ela está vendo a própria realidade. A realidade são esses objetos. Ele não sabe o que existe atrás dele. Então, isto daqui é a própria realidade, segundo a descrição platônica. O fato é que depois de algum tempo, com todo esse processo aí de verificar aquilo que se projeta, só ver a projeção da realidade, ele descreve que uma dessas pessoas consegue se desacorrentar e consegue sair dessa relação da caverna. Esse desacorrentar, esse sair da relação da caverna, uma das pessoas consegue aos poucos desacorrentar e vai em busca do sair, de ir para fora da caverna. Esse sair da caverna, obviamente, Platão descreve como algo muito novo, né? Porque você está lá a vida inteira olhando para algo que você imagina ser a realidade, na hora que você desacorrenta, você vê pontos que você não via, você consegue sair e enxergar uma verdadeira realidade que você nunca tinha enxergado antes. E aquilo traz, primeiro, uma dúvida, um espanto e uma incerteza. Será realmente que eu sempre vi algo errado? Será que eu nunca consegui perceber aquilo que é verdade? Mas quando percebe a realidade e se encanta, essa pessoa que conviveu com outras pessoas que estavam acorrentadas junto delas, resolve voltar e contar para a pessoa o que significa essa realidade. De forma resumida, né, essas pessoas não acreditam na história de que ele teria que a vida inteira eles não teriam visto a verdadeira realidade, que eles só veem sombra da realidade, taxam a pessoa como louca e acabam matando essa pessoa. A ideia da alegoria da caverna, basicamente, que é uma ideia bastante interessante, é uma ideia voltada na teoria do seu mestre. Platão quis descrever a história de Sócrates. Então, quando Platão descreve a alegoria da caverna, ele está descrevendo Sócrates. Então, vamos lá. O que significa olhar para a projeção da realidade? Quando Sócrates saía nas ruas de Atenas e fazia perguntas para as pessoas que achavam que sabiam, se uma pessoa acha que sabe alguma coisa e não sabe, ela está vendo a projeção da realidade. Se ela acha que ela sabe o que é coragem, mas não sabe descrever o que é coragem, ela vê a sombra sobre o conceito de coragem, mas não vê o verdadeiro conceito, porque ela não tem esse conhecimento.
Então, ao não ter esse conhecimento aprofundado, ela vê só o reflexo daquilo que ela imagina saber, porque falta para ela o verdadeiro conhecimento. Esse verdadeiro conhecimento, na Grécia Antiga, quem que deu para as pessoas, segundo Platão? Sócrates, que fez as pessoas enxergarem a si mesmo e conseguirem verificar a verdadeira realidade. Portanto, na descrição da história, quem consegue se desacorrentar, sair da caverna e ver a realidade e a verdade é Sócrates. E quando Sócrates sai e tenta mostrar para as pessoas a realidade, qual que é o fim de Sócrates na história? O fim de Sócrates é condenado ao suicídio. Por isso, do morte, né? Por isso que a pessoa que sai da caverna, ela acaba morrendo. Então, metaforicamente, a caverna tem representações importantes. A pessoa que se desacorrenta e consegue sair da caverna é um filósofo, e fora da caverna significa filosofia, dentro da caverna significa um mundo real, que na verdade não é só o mundo real, né? Aqui a gente entra num conceito importantíssimo, que é o chamado mundo das ideias de Platão. Para a gente finalizar a nossa primeira parte platônica, Platão vai desenvolver a ideia relacionada da onde vem a nossa capacidade do conhecimento, né? Nós, seres humanos, somos o único ser racional, né? O único animal racional com capacidade de raciocinar, de pensar e de refletir. A gente fala de reflexão, é a capacidade que a gente tem de, inclusive, medir consequências, né? Porque tem gente que fala que o animal pensa. O animal, ele pode fazer alguma associação muito simples, mas a reflexão, o planejamento, medir consequências, o que você vai fazer daqui a 30 dias, daqui a um ano, isso é uma capacidade única e exclusiva humana. A pergunta é, o que leva o ser humano a ter essa capacidade de conhecimento? O que faz o ser humano ser um ser conhecedor, né? E aí Platão desenvolve a chamada teoria das ideias, e a alegoria da caverna tem uma relação com a teoria das ideias, onde Platão descreve que existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo dos sentidos, os nossos cinco sentidos, olfato, paladar, visão, audição. E esse mundo dos sentidos, para Platão, apesar de aceito, ele não é um mundo onde se originam as ideias. Ele seria a representação do mundo dentro da caverna. Que você consegue ter alguma percepção, mas não é, não é a percepção real, né? O mundo sensível, ele é de certa forma enganoso. Então, a representação do mundo dentro da caverna é o mundo dos sentidos, que a gente consegue ter certa percepção, mas não é uma percepção plena da verdade. A percepção real, segundo Platão, vem no chamado mundo inteligível, que é o uso da razão. Então, nós, seres humanos, passamos a ser seres conhecedores porque temos uma capacidade racional. Então, Platão divide em mundo sensível, o mundo dos sentidos, e mundo inteligível, que é o mundo da razão. E para Platão, o conhecimento vem do mundo inteligível. É através da nossa capacidade de racional, inteligível, que vem o conhecimento. Mas essa capacidade, ela é inata ou a gente adquire? Aí vem a pergunta de Platão. Platão acredita que é inata, porque para Platão nós já temos uma alma que é imortal. E ao ter uma alma imortal, a gente já nasce com essa capacidade do mundo inteligível, essa capacidade racional. Esse ser que existe, que é a nossa alma, que já é um ser imortal, já nasce com essa capacidade reflexiva. E essa capacidade reflexiva, ela é anterior à nossa capacidade sensitiva dos sentidos. Portanto, o conhecimento ele é inato. Por isso que Platão ele é o teórico do inatismo. Ele acreditava que a nossa alma imortal, a nossa capacidade racional, ela é anterior à nossa capacidade sensível. Por isso que nos faz um ser pensante. É daí que vem a nossa capacidade conhecedora. O interessante é que o posterior dele, que é o nosso próximo conteúdo, seu discípulo Aristóteles, vai discutir, vai debater, discordando um pouquinho dessa ideia. Eu fico por aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente sabe que essa é uma parte do conteúdo mais complexa, vocês tirem as dúvidas que precisem lá comigo no grupo, tá? É isso. Um abraço a todos e a todas, até a próxima.